Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos fazendo aqui a aula de Mateus capítulo 2, Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Começa assim esse evangelho: tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes. Bom, aqui já para nos situar da história, né? Essa narrativa, colocando então que ela está na história, onde existe uma pessoa chamada Jesus, o lugar é Belém de Judá e o tempo é no tempo do rei Herodes. Mas o que nós vamos falar hoje no Evangelho de Mateus, que ficou gravado assim nas nossas meditações, principalmente aqui nesse livro Catena Áurea? Foi a função dos anjos. Os anjos, eles guiam, e também aqueles que sonham, e os anjos vão orientando. Então a função dos anjos, né? Primeiro, de guiar os magos até os pastores. Mas André, não foi uma estrela que guiou? Bom, temos alguns santos aqui que falam sobre isso, certo? Vamos lá começar com Santo Agostinho. Ele diz assim: os anjos mostraram Cristo aos pastores, a estrela aos magos. O céu, com sua linguagem, fala a uns e a outros, porque a linguagem dos profetas havia cessado. Os anjos habitam os céus, que os astros embelezam. Os céus, pois, cantam a uns e a outros as glórias de Deus. Emígio vai dizer assim: alguns creem que essa estrela era o Espírito Santo, aparecendo os magos sob essa forma, o mesmo que haveria de descer mais tarde em forma de pomba sobre o Senhor em seu batismo. Outros creem que foi um anjo e que o mesmo que apareceu aos pastores apareceu também aos magos. Bom, fica aí para a tua interpretação, mas nós queremos dizer que então esse anjo que nos guia para onde? Em direção ao menino Jesus. Tanto os magos como os pastores, porque os pastores estavam ali, né, em Lucas, e aí então orientam eles a chegarem até Jesus, até o menino Jesus. Vamos lá, outra coisa importante: guia eles até aonde? Até em Belém. São Gregório Magno vai nos explicar, né? Belém, o que significa Belém? Ele diz assim: com razão nasce em Belém, pois Belém significa casa do pão. Ele mesmo é quem disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Eis o verdadeiro pão que se dá de alimento para nós, o pão vivo que desceu do céu. E o Teodoreto vai dizer, vai explicar assim: olha, teria que nascer numa cidade pobre para mostrar então que a glória de Deus, não na casa do rei, em sentido de ter ou nascido em Roma, em um lugar assim rico ou grande, não, na pobreza, para mostrar então a riqueza do grande rei. Então, chegando o menino, ou melhor, chegando os magos até o menino Jesus, o que acontece? Eles adoram o menino e presenteiam o menino. Vamos então ver o que significa primeiro esse adorar. Por que eles adoram? Eles foram procurar um rei, chegando lá encontraram o quê? Um menino, né? Então, quem vai nos explicar aqui, isso está aí a partir do versículo 9, depois versículo 10 e 11, sabe, de São Mateus. Você dá um pausa aí, faz a leitura toda do Evangelho de Mateus e vamos aí então aprendendo juntos, né? São Leão Magno, ele vai dizer assim, que é invisível a majestade do Cristo. Quando os magos chegam ali, eles sendo conduzidos por Deus, eles veem a majestade do Cristo que estava ali, um menino envolto, simples, né? No colo de Maria, mas ali estava a grandeza do grande rei, a riqueza do grande rei. E ali então eles distribuem presentes. O que eles distribuem? Ouro, incenso e
incenso e mirra. Então vamos ver aqui, o ouro, incenso e mirra. O que fala então Santo Agostinho sobre esse presente? O que isso significa? Oferece-lhe o ouro como a um grande rei. Olha, eles reconhecem. Queima-se o incenso em sua presença como diante de Deus, né? É a oração, o incenso. Oferece-lhe a mirra como aquele que haveria de morrer pela salvação de todos. Olha, essa oferenda, né? E aquele que será o sacrifício para a nossa salvação. Então aí são os presentes, significados dos presentes que o menino Jesus recebe. Bom, sabemos também que foram orientados por sonhos, né? Primeiro começa então pelos magos. Os magos, isso no versículo 12 já, eles são então orientados pelos sonhos. Então São Gregório Magno vai dizer assim, olha lá: os magos, ao voltar ao seu país por outro caminho, ensina-nos uma grande lição. Nossa pátria é o paraíso. Depois de ter conhecido Jesus, é-nos vedado voltar a essa pátria pelo mesmo caminho pelo qual viemos. Com efeito, afastamo-nos dessa pátria pelo orgulho, pela desobediência, pelo apego às coisas visíveis, comendo o fruto proibido. E não podemos voltar a ela senão pelo caminho das lágrimas, da obediência, do desprezo, das coisas visíveis e refreando os apetites da carne. Então, voltar por outro caminho, não o caminho que viemos do pecado, mas agora voltarmos para o caminho pela graça. Sim, muitas vezes no sofrimento, porque é assim, né? Dessa forma, muitas vezes chamados ao sacrifício, às penitências, mas voltarmos para o paraíso, para o céu, porque o Senhor nos dá essa graça. Amém? Vamos lá, seguindo um pouquinho mais para frente, nós temos então o anjo que orienta por sonho São José. Tanto ele vai orientando de duas formas, tanto para fugir para o Egito, como depois voltar para Nazaré. E olha que interessante o que São Jerônimo nos diz. Quando toma a mãe e o menino para passar com eles ao Egito, falo de noite, em meio às trevas, estão passando pelas trevas, né? Vai matar as crianças até 2 anos, então eles estão indo para o Egito, em meio às trevas, em meio às dificuldades, às tribulações, às provações. Mas quando volta à Judéia, o Evangelho não fala nem de noite e nem de trevas, porque ele volta no dia, na graça, no consolo, já voltando então para a sua missão. Mas lembra, a função dos anjos também é através dos sonhos que São José vai tendo, vai orientando para que São José escape, ali da morte, e orienta eles ficarem no Egito e depois voltarem. E quando vão voltar, volta para onde? Para Nazaré, como depois ele é conhecido, o Nazareno. Nós temos 2 pontos importantes também, que são os santos inocentes e o choro de Raquel. O que fala a respeito disso? Nós sabemos então que foram mortas todas as crianças com menos de 2 anos. E o que se fala? Santo Agostinho vai dizer assim, olha lá: enquanto perseguia Cristo, Herodes ofereceu ao nosso rei um exército de mártires vestido de trajes brancos. Jamais este inimigo profano teria podido oferecer a esses bem-aventurados meninos os benefícios que lhes ofereceu com seu ódio, porque quanto maior for o ódio com que os perseguiu, mais abundante foi a graça da bênção que neles resplandeceu. A igreja então dá a essas crianças, o dia dos santos inocentes. Nós rezamos por eles. E também o choro de Raquel. O que significa isso? Quando a igreja também chora, não é verdade? Por causa da morte dos santos. Então vai dizer aqui assim: talvez porque se trataste da morte dos inocentes, diz que se ouvia nas alturas conforme aquelas palavras: a oração do que se humilha penetrará as nuvens, em Eclesiástico 35, 21.
A palavra choro significa o pranto das crianças e lamento, os lamentos das mães. A dor das crianças acaba com a morte, mas as das mães se renova sempre com a memória. Por isso, diz, grande lamentação, Raquel chorando seus filhos. Rábano diz assim, Rábano Mauro, ou significa a igreja que chora a retirada dos santos deste mundo, mas que não quer ser consolada, como se aqueles que venceram este mundo com suas mortes devessem consigo voltar aos combates deste mundo, uma vez que não devem ser chamados novamente a este mundo. E Santo Tomás termina assim dizendo, talvez não queira ser consolado neste mundo porque já não existem e põe todo o seu consolo e sua esperança na vida eterna. Assim nós somos chamados ao céu. Claro, a igreja chora. Claro, a humanidade chora quando se perde um santo, mas o céu se alegra. Bom estudo para vocês. Aí, terminando aí o capítulo 2, vamos iniciar o capítulo 3 de São Mateus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.